dia a todos, meu nome é João Vitor, eu sou um dos integrantes desse trabalho de violência no desafio do processo civilizatório. Eu estou aqui com meus colegas de classe, o Vinícius Anton, Lucas Basso e Gabriel Corati. A gente dividiu o trabalho entre a gente, então cada um vai falar uma parte sim, e a primeira parte é do Corati. Beleza? Agora eu vou falar vai ser sobre a violência no processo civilizatório. A violência, durante séculos e até hoje em dia, ela é interpretada como um meio pelo qual o ser humano ele consegue atingir os objetivos o qual ele anseia ou tem ganância suficiente para poder usar. Pensando nisso, nessa breve introdução, faz pertinente mencionar o episódio que aconteceu há alguns séculos atrás, com Napoleão Bonaparte. Napoleão, para quem não conhece, foi um famoso general francês. E em um certo período da sua vida, ele tinha como objetivo se tornar um dos maiores imperadores que esse mundo já viu. E então começou a sua marcha para poder conquistar todo o continente europeu. Napoleão ele é o verdadeiro exemplo daquilo que é a ganância e como que a violência ela pode ser usada para poder ser um processo civilizatório. Porém, faz também pertinente mencionar o episódio que aconteceu aqui no Brasil, enquanto o Brasil era apenas uma colônia. A pessoa que foi responsável por escrever o ensaio, o qual eu estou substituindo, foi o João Parra. Ele escreveu no projeto dele, no TCC, que o processo de colônia que o Brasil acabou se submetendo, ele é um claro exemplo de ser alguém abaixo de um poder maior, essa pessoa tendo legalizada o uso da força, o que foi, claro, que os portugueses fizeram com o Brasil. O Brasil ele foi uma colônia de extração, e sendo uma colônia de extração, não se via mais nenhum tipo de propósito, a não ser tirar todo o processo de minerais ou até o próprio pau-brasil, que é tanto mencionado nas escolas, e mandar para a pessoa receptora, no caso, o Império Português. O Brasil, durante esse período, qualquer um que se rebelasse perante a coroa portuguesa era submetido a uma justificativa legal da coroa portuguesa para o uso da violência. E é sobre isso que o nosso trabalho vai falar. Nessa parte do trabalho redigida por mim, eu busquei uma análise mais pessoal e individual dessa violência no processo civilizatório. Até porque não tem como falar de civilização sem falar de indivíduo, já que é o conjunto destes que forma a civilização. Então, logo na primeira parte do meu trabalho, eu busco definir a natureza humana. E eu faço isso no meu texto, dizendo que funciona como um conjunto de predisposições que faz com que um ser humano tome esta ou aquela ação, tenha este ou aquele pensamento. E, baseado nessa mesma definição praticamente, o filósofo contratualista Thomas Hobbes explica que antes da criação de uma sociedade, no estado de natureza, que antecedeu a criação de um estado, de uma organização estatal, a natureza humana era predatória. Quem já leu o Leviatã conhece a famosa frase destinada: o homem é o lobo do homem. E aquela realidade era enredada de conflitos e guerras e sangue. E com a criação do Estado, feita por um grupo que desejava uma pacificação daquela realidade, eles buscaram se organizar de uma forma a assegurar os direitos sociais e humanos. O que é muito irônico, porque o Estado utiliza-se da violência para conter a violência. Portanto, não tem como sanar algo que você utiliza-se. Nesse mesmo viés, Sigmund Freud, agora um sociólogo, para quem não conhece a diferença entre filosofia e sociologia, funciona basicamente a filosofia como a sociedade deveria ser, uma teoria, uma proposta de como ela deveria funcionar. E a sociologia passa-se como um estudo, como ela realmente é. E trazendo essas duas menções, eu tentei trazer mais validade para o meu texto. Então, o pai da psicanálise, ele propõe que antes de pensarmos, nós sentimos. Isso pode ser facilmente praticado. Quando você recebe um toque no braço, primeiro você sente o toque e depois você pensa sobre aquilo. Tanto que, se nenhum dos seus 5 sentidos perceber aquele contato, você nunca vai pensar sobre aquilo. E agora, trazendo para Russell, Bertrand Russell, ele diz que é tanto inútil quanto fatigante lutar contra essa natureza humana.
já que é natural quando você leva um soco, você tentar ter uma reação violenta e agressiva àquilo. O único ser que pisou nessa terra que disse para dar outra face a bater não era humano. E Russell conversa com Freud quando ele diz que lutar contra isso é inútil, porque a própria biologia humana é a favor dessa agressividade. Quando você está em um ambiente hostil, automaticamente o seu corpo já aumenta a frequência cardíaca e bombeia sangue para as regiões onde você entrará em conflito. Então bombeia sangue para os braços, para as pernas para você correr, para as mãos para você lutar, e é natural. Portanto, não tem como lutar contra essa natureza. E se fosse algo eventual, ocasional, a gente não teria tantas guerras no nosso mundo. O mundo nunca viveu um dia sem guerra, nunca viveu um dia sem violência. Também nunca viveu um dia sem sol e nem um dia sem lua. É tão natural quanto isso. E os dois também conversam em um discurso sobre o desapontamento europeu, porque se é algo natural, não tem como excluir ninguém dessa teoria. E o desapontamento europeu com o evento da Primeira Guerra Mundial ter acontecido entre nações que até então se demonstravam superiores à outra. Todo mundo já conhece o fardo do homem branco, garantido pelo darwinismo social de que os europeus deveriam levar a civilização aos povos inferiores, mas as maiores guerras, pelo menos as mais sangrentas e horríveis, foram protagonizadas por eles. E eu não vou dar muitos spoilers do meu texto com exemplos, mas trazendo para o contexto nacional, a Guerra do Paraguai é um sinal muito forte dessa natureza humana. Com 2 anos de guerra, a Tríplice Aliança, Uruguai, Argentina e Brasil já tinham vencido a guerra. Tanto que o Uruguai e a Argentina saíram do conflito. Só que Dom Pedro II falou que não pararia até pegar a cabeça de Solano Lopes. E a ordem dele nos próximos 2 anos de guerra foi: achou homem entre 6 e 60 anos, mata. Achou mulher, estupra. Isso não é um discurso de quem tem um objetivo, a não ser que esse objetivo seja violento em natureza e agressivo por natureza. E visto tudo isso, toda essa realidade, tanto contemporânea quanto histórica, ao final do meu texto eu deixo um simples questionamento: qual será o limite da natureza violenta do homem? Como o Lucas pontuou bem, a violência ela vai ser intrínseca na sociedade. Em toda civilização, a guerra ela vai ser como uma avalanche, ela vai ser uma ordem natural das coisas que ela simplesmente acontece, ela não tem uma data de fim, de início, ela simplesmente acontece. Um dos fatos que ocorreu tão grandes foi na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um evento catastrófico, ninguém esperava que aquilo ia acontecer. E do jeito que as coisas foram acontecendo, foi um completo horror. O Ernest Junger, ele foi um oficial da Primeira Guerra, e depois ele se tornou filósofo, ele escreve dezenas de livros. Ele vai falar muito sobre isso, que a guerra, ela não é algo condenável, não é algo que deve ser glorificado, ela simplesmente acontece. Então, quando ele escreve Tempestade de Aço, que é o livro que ele vai fazer todos os seus apontamentos diários do que está acontecendo na guerra, do que está acontecendo, do horror que ele está vendo, ele vai pontuar muito bem isso, que naquele meio que ele está vivendo, ele foi treinado para aquilo. Naquele meio que ele foi treinado para aquilo, ele simplesmente está normalizado com aquela situação que ele já foi treinado antes. O exército, ele tem o intuito de te preparar psicologicamente, fisicamente e comportamentalmente. Fisicamente, você tem que resistir vento, frio, calor, todos esses tipos de ordens naturais. Psicologicamente, o general, o sargento gritando no seu ouvido, falando que você acordar cedo, falando para você acordar e andar rápido 3 horas da manhã no frio. Tudo isso, ele vai construindo esses hábitos nos soldados justamente para normalizarem nesse ambiente hostil que eles vão encontrar na guerra, para eles se tornarem habituados. Tanto que, não sei se vocês conhecem, mas o filme Platoon, que tem o Charlie Sheen, ele começa como iniciante na guerra, no Vietnã. Ele não sabe muito o que ele está fazendo ali, ele simplesmente foi voluntário naquela guerra, ele não tinha muita
aspiração na vida dele, ele simplesmente foi. Ele passa pelo treinamento e ele é zoado pelos colegas dele, que ele é iniciante e tudo mais, mas depois da primeira experiência de guerra, de conflito dele, ele acaba normalizando aquilo, porque ele percebe que ele é bom em sobreviver naquele ambiente hostil, tanto que muitos soldados eles não conseguem viver mais depois que passa o período da guerra, porque para eles o que eles foram sempre criados a fazer foi sobreviver na guerra, foi sobreviver naquele ambiente hostil. Também quero pontuar outro ponto sobre essa normalização, que o Emile Durkheim vai falar que a violência ela deve ser olhada sobre um fator social, uma desigualdade, um problema socioeconômico. Quando andamos na Glicério, é comum a gente ver talvez briga de bar entre mendigos, arruaceiros, enfim, isso tudo, vamos ser sinceros, já está acostumado, a gente já se acostumou com isso daí, porque é o que a gente vive diariamente aqui no Brasil. O Brasil, a gente sabe, é um país desigual e a violência corre solta em todo lugar. Talvez a gente nem se importe muito, talvez não por culpa nossa, né? Óbvio, que apareça no jornal ônibus queimado e morre motorista de ônibus mais 3 passageiros. A gente vê ali na hora, lê a notícia ou no Jornal Nacional e continua a nossa vida. Porque a verdade é, a gente vai acordar no mesmo dia amanhã e vai ver a mesma notícia, uma parecida. Então, claro que a violência, quando eu coloco dessa forma, talvez assuste algumas pessoas pensando que é só você, um homicídio, você bater em alguém, mas a violência ela também se encontra nas pequenas partes da vida, como um xingamento, no trânsito, você briga com o cara que te fechou, o cara que te bateu, a primeira oportunidade que você tem, que o cara que bateu no seu carro obviamente, subiu sempre pela cabeça e dá um soco na cara dele, porque o carro é caro, custa dinheiro. Então, tudo isso, ele vai acarretar na violência presente na nossa sociedade. O cidadão, como eu já disse anteriormente, ele vai praticar violência nesses pequenos atos, uma agressão ali, um xingamento, uma humilhação. Já o bandido, ele vai roubar, extorquir, furtar, ele vai usar dessa forma, dessa violência não legítima. Já entretanto, a polícia, ela vai usar a violência legítima, que é assegurada pelo Estado, que é assegurada por a gente, porque a gente não quer perder os nossos bens simplesmente porque outra pessoa não tem e ela quer roubar de mim. A gente não quer que isso aconteça. Por isso a gente apoia a polícia, para que eles usem dessa forma, dessa violência que a gente legitima. Então o que eu quero pontuar para vocês é que a violência é presente na nossa sociedade. Ela é presente no nosso convívio. E talvez a gente nunca vai conseguir mudar isso, não aqui na Terra, a gente nunca vai conseguir mudar essa percepção nossa, porque ela sempre vai se fazer presente na nossa vida. Essa foi a minha parte. Bom, e como a violência ela é representada na cultura e no meio social brasileiro, né? A gente tem que voltar um pouquinho no passado de como o Brasil foi ali originalizado, como que as coisas vieram para cá do Brasil, como que a nossa cultura foi transformada. Já de origem, a gente já tem uma opressão intelectual e física dos portugueses, certo? Os portugueses já chegam, já destroem, enfim, a aldeia, já destroem tudo que já tinha aqui no Brasil, de uma maneira totalmente agressiva, de uma maneira invasiva, por meio dos brasileiros. Então, como que o brasileiro ele começou a entender o que acontecia, né? O brasileiro que a partir desse período começou a entender, se as pessoas que já vieram para cá já fizeram isso comigo, eu tenho que me proteger de alguma forma, eu tenho que entrar na defensiva de alguma forma, isso psicologicamente, tanto fisicamente, né? E essa opressão, ela vinha sem refletir, sem pensar sobre o que aconteceria, sobre a vida daquelas outras pessoas, sobre o que viria a acontecer no futuro próximo com aquela família, com a morte de alguém, com a dessecação de madeira, e isso influenciou na vida dos brasileiros. Como que eu vou começar a produzir, como que eu vou começar a me desenvolver na sociedade de uma maneira que vai somente me suprir e que eu vou estar sempre na defensiva, eu vou estar sempre ali certinho, vou estar sempre ali me protegendo ao ponto de não ligar para outra pessoa. Né? Atualmente isso é conhecido como jeitinho brasileiro, certo? O jeitinho brasileiro é de alcançar o objetivo pessoal, mas não só não só como passar uma fila, não só somente estou subindo a calçada aqui, enfim, não só por isso,
mas sim você não ligar para a vida do outro ao ponto de você não acreditar que ele não existe, sabe? Acreditar que, pô, eu estou fazendo aqui, beleza, eu te conheço, eu sei como que você é, tá bom? Você é você, mas só que o meu objetivo principal é mais especial, o meu objetivo principal é melhor, eu vou fazer isso de qualquer forma, da maneira possível que eu estiver lá na frente, tá? O filme Tropa de Elite, ele retrata exatamente isso. O comandante Rocha, ele até fala para esqueci qual é o nome do sargento, mas ele fala para o sargento que o sargento estava com um problema lá que ele estava precisando resolver, que era um problema, obviamente, de milícia, né, que a tropa de elite ele envolve isso, e a frase do sargento do comandante Rocha é: eu posso até te ajudar, aliás, eu vou te ajudar, mas agora você tem que me ajudar a te ajudar. E quem reviu realmente o filme sabe que o cara foi pro vinagre, entende? Ele ajudou de uma forma que ajudou ele também. Então, é essa forma de violência, essa forma de, pô, o meu objetivo principal é esse, não importa quem está na frente, não importa o jeito que eu vou fazer, eu só vou fazer do jeitinho que eu puder, é uma violência retratada na nossa cultura, certo? Do mesmo modo, a população brasileira, no geral, ela deve estar dando meio desse tipo de atitude por meio de sarcúlio. Então, como o Vinícius falou, você vai ali na glicério, pô, tem gente se batendo, bêbado, jogado na rua, você passa e simplesmente ignora. O meu objetivo principal é esse, eu tenho que fazer essa coisa aqui, eu tenho que fazer isso e pronto, acabou. Esse é o meu especial, esse aqui sou eu, é o meu mundo que eu estou na defensiva do meu mundo, certo? E tomadas de decisões pelo próprio povo, certo? Porque, independente disso tudo, mesmo com os brasileiros, os portugueses vindo até o Brasil, mudando nossa cultura, mudando ali a cultura do que as pessoas já viviam, foi uma decisão tomada pelo próprio povo. Porque, pô, se eu tenho um mau exemplo aqui, eu já tenho um exemplo que eu tenho, por que eu vou seguir um mau exemplo? Entende? Não é melhor a gente se juntar aí contra um mau exemplo, mas foi uma decisão tomada pelo povo. E isso acontece até nos meios de hoje, até os dias de hoje, na política, certo? Enfim, no escritório. Até hoje mesmo você vai seguir pelo meio que vai te favorecer, vai te seguir pelo meio que vai ser melhor para você do que da região, do que o meio comum. Entende? O senso comum do brasileiro hoje em dia é mais visando a si próprio do que o outro. Entende? E isso não é só na polícia, enfim, não é em outros lugares. Um exemplo que eu posso dar para vocês, dos escravos, que quando foram escravizados nos séculos passados, ao invés deles ajudarem os outros escravos, eles ajudavam o senhor da fazenda, o senhor ali que cuidava da fazenda, procurando os outros escravos que fugiam ou que estavam soltos, para favorecer ele mesmo, porque aí ele ganhava comida, ganhava locação, ganhava, enfim, as escravas ali, ou virava escravo de luta ou de reprodução, enfim, ele se beneficiava de alguma forma. Então, desde o começo ali, desde a integridade social que o Brasil vem, da base ali, ele vai se concretizando, o efeito dominó que vai só repetindo, um trauma atrás de outro trauma, atrás de outro trauma, certo? Então, o que eu quero esclarecer aqui é que o brasileiro, com o meio disso tudo, né, com o meio da violência já sendo integrada na população, desde o começo da população brasileira, é muito importante a gente representar isso de uma forma que a gente consiga entender e observar. Opa, dar um passinho para trás e observar o meu ali que a gente está vivendo. O que eu estou fazendo hoje que é de uma forma que não seja violento em si, não seja uma forma prática violenta, mas que o outro se prejudique. Certo? Como que eu posso melhorar na sociedade, como eu posso ser diferente, como que eu posso ser um brasileiro sem ser do jeitinho brasileiro, como que eu posso ser um brasileiro que seja cidadão, um brasileiro que pense na população, um brasileiro que pense no meio social. Então é isso que a gente quis falar sobre o trabalho. Essas são as partes do João Vitor Barra, que o colega Gabriel Borati veio falar, né, nesse processo, Lucas Barros, civilização e violência, o Vinícius Anglan e eu, João Vitor. Para concluir, o nosso trabalho ele foi bem objetivo e claro, do começo ao fim, até pela proposta acadêmica do projeto. Então, até mesmo na conclusão, a gente resolveu trazer, como forma de comprovação da nossa teoria, o Sérgio Buarque de Holanda, com a sua teoria do homem cordial. Então, essa cordialidade, ela demonstra, enraizada na nossa sociedade, como a opressão, a violência, ela pode, assim como o João falou, não tão somente na cultura brasileira, mas na cultura do mundo em geral. Ele usa muito a teoria do patriarcado para mostrar essa opressão singela da sociedade. Então, quando você está andando de carro e fala, nossa, tinha que ser mulher, por isso que bateu o carro, isso é misoginia, isso é o homem cordial e isso é a violência nos pequenos detalhes. Que a gente combata tudo isso, não é?